Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com você sobre 7 tecladistas brasileiros que você tem que conhecer. Eu entendo que esses tecladistas que eu vou falar são músicos do meu gosto pessoal, compositores do meu gosto pessoal, e sobre cada um deles eu vou indicar também o meu álbum favorito. Explicar um pouco a carreira, explicar um pouco as participações que eles fizeram, e também, quando der a oportunidade, eu vou falar sobre mais de um álbum, às vezes quando eu acho que mais de um álbum é legal. Eu gostaria de começar pelo Luciano Alves. O Luciano Alves, ele ficou conhecido por aquele trabalho Mutantes ao Vivo, que é um trabalho em 1976. Esse trabalho até no Mutantes eu não acho tão legal. Eu acho que, não obstante, tenha sido o trabalho do Mutantes que mais vendeu, até onde eu tenho conhecimento. O meu álbum favorito do Mutantes, que eu já falei aqui num outro vídeo sobre bandas de progressivo brasileiro, é o Technicolor. Eu acho que é o álbum mais bem gravado, com melhor escolha de repertório, com mais potencialidade, né? E que mais bem resume tudo aquilo que o Mutantes tem de melhor. Mas enfim, o Luciano Alves, ele é um pianista de formação clássica e erudita, ele é extremamente talentoso, e dos álbuns do Luciano Alves, ele tem alguns álbuns solo, que o primeiro dele é de 1989, chamado Quartzo, que é muito bom, eu recomendo, tem disponível aí em plataformas. Ele foi um álbum que realmente, em termos de música eletrônica e de uso de sintetizadores, ele teve um impacto bem legal quando ele foi lançado. O álbum do Luciano Alves que eu mais gosto é esse aqui, chamado Mosaico, que é um álbum não é tão tecladístico, na realidade ele é um álbum só de piano. É, mas as composições nesse álbum ele faz composições sobre cada um de 10 estados brasileiros. Então, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo. Aqui, por sinal, a minha favorita é a Amazonas, que para mim é a mais progressiva, mais mística, vamos dizer assim. Ela é em compassos compostos, ele é muito interessante. Tem uma pequena participação aqui do Marco Suzano na percussão, e é para mim assim o melhor álbum dele, né, em termos de composições e de virtuosismo, já que a gente também está falando de composições próprias. Porque o Luciano Alves, ele teve uma carreira bastante profícua, ele trabalhou com Pepeu Gomes, numa fase muito interessante do Pepeu Gomes, assim, de bastante fama do Pepeu Gomes. Pepeu Gomes participou de álbuns do Luciano Alves. Ele trabalhou com Erasmo Carlos também. E ele é muito conhecido, é um talentoso pedagogo, professor, fundador de uma escola de música muito famosa no Brasil. E ele tem uma página web onde, inclusive, ele tem todos os álbuns dele e, inclusive, as partituras dos álbuns. Algumas estão lá para baixar free, né? Então, eu recomendo para vocês porque vale a pena, que ele compõe muito bem. E os dois álbuns que eu ressaltaria seria esse, né? O Mosaico e o Quartzo. Recentemente ele gravou obras de Ernesto Nazaré, Frédéric Chopin, e Johann Sebastian Bach para piano, com gravações sublimes. Também piano solo, são os últimos trabalhos dele, onde ele mostra ali realmente todo o virtuosismo dele. É uma pena, eu tenho que registrar aqui, que todo esse talento extraordinário dele não tenha conseguido fazer um álbum bacana com os Mutantes na época, talvez um álbum de estúdio, né? Ele teria sido algo bem interessante. O segundo tecladista que eu gostaria de falar também foi um tecladista do Mutantes, é o Túlio Mourão. O Túlio Mourão, ele gravou O Tudo Foi Feito pelo Sol, que é ali tido como um dos álbuns mais interessantes do progressivo brasileiro. Também não é muito
das minhas preferências. Tem uma composição solo ali do Túlio Mourão, bastante conhecida. Eles tocaram esse álbum na íntegra recentemente com o Túlio Mourão nos teclados, no Psicodália. E o Túlio Mourão, na realidade, em termos de progressivo, eu gosto muito de um compacto que o Túlio Mourão gravou nessa época, que tem a música Cavaleiros Negros. Eu acho que Cavaleiros Negros é a melhor composição do Mutantes progressiva, no meu gosto. Tá? E tem uma música que é do Túlio Mourão ali, que se chama Balada do Amigo, que é muito bonita e que passa desapercebido porque é um compacto e passou desapercebido, mas o Túlio Mourão talvez tenha sido o melhor tecladista do Mutantes, embora eu goste muito também da fase com o Arnaldo Batista. Gosto bastante dele no A e o Z, mas aí é uma outra história. O Túlio Mourão, ele tem, além de ter trabalhado com Mutantes, ali ter se lançado com Mutantes, ele trabalhou muitos anos com Milton Nascimento. Eu vi uma produção dele, inclusive em Brasília, para a Missa dos Quilombos, que foi extraordinária. Se ele um dia assistir esse meu vídeo aqui, eu achei, ele estava tocando piano, enfim, ele que se responsabilizou pela produção do espetáculo, e foi uma produção absolutamente primorosa dessa obra magistral do Milton Nascimento. Ele tocou alguns anos com o Milton Nascimento e lançou alguns álbuns solo. É curioso que ele lançou o álbum solo dele, mais legal, no mesmo ano do Quartzo do Luciano Alves, né? E os dois foram tecladistas do Mutantes. Eu acho que o álbum dele que eu recomendaria para vocês é esse aqui, ó, o Teia de Renda. O Teia de Renda tem músicas aqui que são muito legais, assim. Eu acho que uma que entrou assim muito para o reconhecimento, né, de musicistas no Brasil e compositores Depois da Paixão, que tem uma participação do Pat Metheny, inclusive do Pat Metheny, galera. Ele realmente é um álbum que tem um time de primeira aqui, né? Robertinho Silva na bateria, Julinho Moreira também, Nivaldo Ornelas no sax, enfim. É um Paul Lieberman também no sax e flauta. E é um álbum bem legal que eu recomendo para vocês, desse tecladista brasileiro que produziu também outros álbuns bem bacanas, mas assim, se eu quisesse, olha, começa por aqui. Eu até não tenho conhecimento de cada um dos álbuns dele, né? Mas do que eu tenho acompanhado, eu acho que uma excelente introdução à obra do Túlio Mourão, que a gente acompanha ainda pelo canal. Ele tem feito concertos para pequenas audiências. Ele tem uma história de vida muito interessante. E ele vai ter enquanto o Luciano Alves tem uma pegada mais de música erudita, de digitação, por exemplo, que músicos estão evoluindo, né? O Túlio Mourão, ele tem uma pegada de música mineira e uma pegada religiosa, eu acho, assim, no tipo de construção dele. E ele é muito talentoso como compositor, inclusive, tá? Como compositor e compositor por exemplo, de músicas com letra, tá? Realmente ele é alguém que merece ser dada uma atenção legal. O terceiro tecladista que eu gostaria de falar para vocês, ele vem aí desse mesmo ambiente, né? É o Wagner Tiso. O Wagner Tiso, ele é muito conhecido porque ele é o fundador lá do Som Imaginário, né? Com o Milton, com o Robertinho Silva também, Zé Rodrigues. Então, o primeiro, o Som Imaginário, eu gosto bastante, mais ainda do que o A Matança do Porco, que é considerado o melhor álbum do Som Imaginário. Eu ainda acho que o primeiro é mais legal, ele é um pouco mais, assim, rock e psicodélico. E o Wagner Tiso, ele foi sempre nessa parceria com o Milton, lançou álbuns antológicos, depois álbum solo. E eu ressaltaria do Wagner Tiso os dois primeiros álbuns dele. Eu tenho aqueles dois no mesmo CD,
que é o Wagner Tiso 1, né, que é o 1978, e o Trem Mineiro de 1981. Eles são dois álbuns fantásticos em termos de composição. Eu não sei se era a oportunidade que se tinha na época, mas tem, por exemplo, a Igreja Majestosa, usa coro, tem Rapsódia Trespontana, por exemplo, que é uma composição de piano fantástica, maravilhosa. Então, Os Pássaros também, no Trem Mineiro, gosto muito. E eu recomendo muito para vocês, assim, esses dois primeiros álbuns. Assim, eu acho que eles são muito originais no estilo do Wagner Tiso, que já é um estilo que ele tem uma formação erudita, vamos dizer assim. Ele escreve, inclusive, tem muita coisa com orquestra, com piano, mas tem a questão mineira e religiosa também, mas tem algo ali também como que banda de baile, que vai ficar muito marcado em Milagre dos Peixes ao vivo, coisas como o Milton ao vivo também. Então, eu entendo que ele tem um estilo marcado por essas bandas de baile, na qual o próprio Milton iniciou como crooner, né? Dos álbuns solo do Wagner Tiso, eu já tive a grata oportunidade de uma vez falar isso para ele pessoalmente. Eu acho assim esses dois os melhores, mas da fase assim mais contemporânea assim do jazz brasileiro, esse aqui, ó, Preto e Branco, eu acho o mais legal, tá? Esse disco aqui deve ser do final da década de 80, tá? E ele tem participações de Egberto Gismonti, por exemplo, em 1986. Tem participações de Egberto Gismonti, tem aqui as trilhas sonoras de Chica da Silva, que são Chico Rei, que são muito, muito interessantes, assim, a própria música Preto e Branco, e mostra então toda, ele faz uma versão também de Beatles, que foi pedida há muito tempo para ele acabou registrando nesse álbum aqui, que é Penny Lane, que ele mistura junto com um Le Petit Nègre, de Debussy, e faz também o Penny Lane de Lennon McCartney. E ficou muito legal, assim, fazendo uma mesma música, uma transição de Debussy para Lennon McCartney. Ficou muito original, como é o estilo dele, e vale muito a pena, né? Uma vez eu tive a oportunidade, como eu falei, de falar isso para ele estava com alguém do lado, não me lembro quem era, e ele falou assim, te falei que esse álbum era legal, eu tenho certeza que ele gosta também muito desse álbum. Ele tem álbuns, como eu estou falando aqui, esses caras têm álbuns assim que são absolutamente maravilhosos. Eu gosto do Wagner Tiso ao vivo em Montreux, por exemplo. Tem outro álbum aqui que ainda vou falar, que ele participa, que eu acho também que é bem legal. Mas estes aqui, nessa junção assim do erudito, de uma música mais universal, como essa com Egberto, coisas com orquestra, samba jazz, mostra assim todo o leque de influências e todo o leque de criatividade que o Wagner Tiso possui, que é único, né? Eu gosto muito também de um álbum dele que ele fez com músicas de Jobim e Villa-Lobos, que saiu em CD, uma capa azul, que também é absolutamente sensacional, com obras de Villa-Lobos e Tom Jobim. O quarto tecladista que eu gostaria de falar para vocês é o Eumir Deodato. Esse é relativamente pouco conhecido no Brasil, porque ele reside há muitos anos nos Estados Unidos. Ele começou a carreira jovenzinho aqui, como que um virtuose, foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos começou a trabalhar já como produtor, viram a genialidade dele nos Estados Unidos. Ele faz pouquíssimos concertos no Brasil, e é estranho, porque no exterior, na Europa, onde eu morei um tempo, se você vai ver algumas coletâneas Fusion, por exemplo, você vai ver Return to Forever, Weather Report, Mahavishnu Orchestra, e você vai ver ali Eumir Deodato. Eles consideram aquilo Jazz Fusion,
E aqui no Brasil a gente conhece pouco, todo mundo conhece aí, quem curte som, quem curte jazz contemporâneo, sabe que é o Weather Report, sabe que é o Return to Forever, mas diz, não conheço nenhum álbum do Eumir Deodato tocando jazz fusion. E os álbuns que eu recomendo do Eumir Deodato, eu também tenho uma sorte imensa aqui, que eu consegui, trouxe da Alemanha, o álbum dele, que é uma coletânea com os dois álbuns, os dois primeiros álbuns dele, que foram lançados então como Eumir Deodato, Prelude, em 1973. E esse álbum fez um imenso sucesso, diz que ele não sabia direito o que gravar, coisa de gênio, né? Entrou no estúdio e começou a tocar o Also sprach Zarathustra, do Strauss, que tinha feito muito sucesso naquele filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então isso estava muito no imaginário americano, né? Europeu, a música do Strauss. E ele botou ali um fundo de baixo com Fender Rhodes, tocando baião. E botou e fez o arranjo, ele é um arranjador primoroso, fez o arranjo com metais, como no estilo mais funk americano. E isso fez um sucesso estrondoso. Para quem quer conferir um pouco esse lado mais tecladístico dele, no Eumir Deodato 2, eu recomendo as músicas Super Strut e Skycrappers. Mas também tem uma versão que ele fez do Rhapsody in Blue, para vocês verem a capacidade desse cara tocar teclado, do Gershwin. É uma de mais de 8 minutos, que é a música final do Deodato 2. Então, os álbuns dele ali, 73, o Prelude, e depois o Deodato 2, que vem com essa pegada até um pouco mais fusion, né? Fusion latina, utilizando timbales, por exemplo. Muito, muito interessante se conhecer mais dessa obra do Eumir Deodato, que tem vários outros álbuns interessantes, né? Ele tem versões, por exemplo, de Black Dog, do Led Zeppelin, tocado em piano elétrico, distorcido, assim, que é impressionante, assim. Eu recomendo muito a discografia dele, os arranjos dele. Ele ficou muitíssimo conhecido como arranjador, porque ele foi arranjador do Kool and the Gang nos Estados Unidos, uma banda famosíssima ali vamos dizer assim, nesse contexto mais do funk, do rhythm and blues, e também da Björk, essa cantora islandesa que é muito fã de Elis, então que recrutou o Eumir Deodato para ser produtor, e ele produziu álbuns antológicos da Björk, né? Que eu recomendo também. O quinto tecladista que eu gostaria de falar com vocês é o Mu Carvalho. O Mu Carvalho, tecladista da Cor do Som, né? Mais conhecido como tecladista da Cor do Som, começou novo com um álbum sensacional. Para mim, o melhor álbum da Cor do Som é aquele primeirão deles, que é completamente instrumental, numa linha assim como que Mahavishnu Orchestra, tanto que uma das músicas se chama Samba Vishnu, que é fantástica. Então, do Mu Carvalho, que fez toda uma carreira aí com a Cor do Som, fez uma carreira também solo. Eu gosto muito desse álbum aqui, que vocês não vão encontrar nas plataformas aí, que é um álbum raríssimo, que é o primeiro dele, né? Esse álbum aqui se chama Meu Continente Encontrado, né? Que é talvez encontrando aí o caminho dele como artista solo. Ele é um álbum de 1985 que foi lançado pelo selo do Egberto Gismonti, produzido pelo Egberto Gismonti, que faz participações aqui. Luizinho Essa toca uma das composições dele, que é uma Valsa do Amor, número 1, que é a primeira do lado B. E ele é gravado com bateria eletrônica, com sintetizadores analógicos. É um álbum que tem muito coração, esse álbum aqui. Eu acho um álbum muito interessante, né? Então foi lançado pelo selo do Egberto Gismonti, que naquela época estava investindo uma série de artistas, né? E aqui, enfim, tem músicas que eu gosto muito aqui, quase tudo aqui eu acho muito interessante, né? O Mu Carvalho vai ter
muitos álbuns excelentes, como Pianista de Cinema Mudo, Olhos sobre Tela, né, um ao vivo. Esses são os principais álbuns solo dele. E recentemente ele lançou inclusive um álbum de partituras com preço bem razoável. Não estou fazendo merchandising para ele, na realidade. É um reconhecimento mesmo desse grande tecladista brasileiro. Quem conhece o mínimo do que o Mu Carvalho fez, a forma como ele utiliza o Moog, até hoje, o álbum Rosa, que é o último da Cor do Som, que ganhou um Grammy, por sinal, é um álbum, assim, para quem gosta de analógico, quem gosta de jazz, fusion e mini Moog, é fantástico esse álbum Rosa, da Cor do Som, já não é solo dele, né? E esse álbum de partituras reúne assim as principais composições dele para piano que ele gravou com a Cor do Som e também álbum solo dele, vale muito a pena. Aqui no canal eu já gravei aí umas 4 e pretendo gravar mais, porque elas são muito bonitas. Ele tem um estilo, eu estou comentando o estilo de cada tecladista aqui, ele tem um estilo mais assim que mistura um pouco elementos do progressivo, elementos do fusion, que é a galera que ele curtia na época, elementos da música brasileira, algo que vai ali do Egberto Gismonti, um Patrick Moraz, um Chico Corea. Ele bebeu dessas águas assim, e também muito do chorinho brasileiro, né? De Ernesto Nazaré. Ele tem um álbum de Ernesto Nazaré também que é bem interessante, um Ernesto Nazaré elétrico, muito legal também, que eu recomendo para vocês. Bem, o próximo tecladista, o sexto tecladista que eu vou falar para vocês, é essa obra aqui incontornável, né, nos tecladistas brasileiros, que é o Egberto Gismonti tocando Villa-Lobos para sintetizadores. Né? Existem outros álbuns do Egberto Gismonti onde ele faz um uso bem legal de sintetizadores, por exemplo, como esse álbum Corações Futuristas, por exemplo, é um álbum que ele faz um uso bem interessante, com dança das cabeças tocado para sintetizadores. Né? Agora, este aqui, realmente eu acho que é um álbum fora da curva, até hoje me surpreende muito a utilização que ele faz de sintetizadores, porque o Egberto ele tem aquele estilo muito caipira, muito orgânico de tocar o piano e o violão, e a forma como ele domina aqui a tecnologia e domina os sintetizadores, bateria eletrônica é primorosa, realmente é muito além, né, do normal, né? E ele fez esse álbum aqui para comemorar um centenário, salvo engano, de Villa-Lobos, e conseguiu autorização da Mindinha para fazer as adaptações livres, né? Porque são adaptações livres, não são literais, e as adaptações aqui de Trenzinho do Caipira, etc. Né? Eu coloco então assim, não é o meu álbum favorito do Egberto, mas como eu estou falando de tecladistas, né? Não só de pianistas, né? Mas tecladistas, eu acho que vale a pena dar uma escutada nesse álbum. Né? Outro álbum que ele utiliza sintetizadores de uma maneira interessante é o Feixe de Luz. Tem outros, como eu falei, assim, que ele teve um tempo nos Estados Unidos, gravando com Ayrton Moreira, e trouxe vários teclados de lá, isso no começo da década de 70. E quando veio, então, ele gravou álbuns, assim, num contexto fusion, com banda, que são únicos, né? Diferente daqueles álbuns que ele gravou para a ECM na Europa, onde ele não fazia esse tipo de uso, né? Aqui no Brasil ele experimentava muito mais nessa parte eletroacústica, e eu acho que vale a pena ser visto também a forma muito original, né? Descolada daquilo que a gente estava acostumado, ou daquelas influências. Então, a gente escutava Chick Corea, enfim, quem escutava também Joey Zawinul, a forma como ele toca é bastante diferente desses caras todos, assim, a forma como ele sola. Eu acho que também os outros que eu estava falando também, em larga medida, né? Então, quando ele faz uma coisa diferente, que não é jazz, não é também um apelo de música, isso aqui é música brasileira, não, é uma música com muita personalidade. Bem, o sétimo tecladista que eu vou falar para vocês, eu não estou falando para vocês aqui em grau de importância ou do meu gosto. Para mim, todos esses aqui, eles estão num patamar que é assim, ó,
do melhor que esse planeta aqui produziu. E esse sétimo tecladista é o César Camargo Mariano, também que talvez por um longo tempo nos Estados Unidos, depois de um tempo assim nos anos 80, com o free jazz no Brasil, ele era um tecladista muito conhecido, né? Ele fez aquela abertura da novela Mandala, com aquele CD também com um trabalho tecladístico maravilhoso, Mitos, fantástico. Um dos álbuns, é muito conhecido o trabalho do César Camargo Mariano, com Elis Regina, né, como arranjador e pianista da Elis Regina, um arranjador primoroso, ele tem uma história de vida também muito interessante. Esse aqui, Todas as Amizades, é um dos álbuns que eu recomendaria para conhecer a capacidade dele de arranjador e o swing dele de piano, que são assim uma das swing dele do CP80, do Yamaha, é muito característico samba, a forma como ele toca samba no piano elétrico, é bem conhecido. Ele tem vários caráteres distintivos, coisas que assim aparentemente vieram das mãos dele, né? Então eu gosto muito aqui do arranjo que ele fez para sopros, né? Blue Moon, que abre esse álbum aqui, eu acho muito interessante. Ele tem álbuns fantásticos, muito bons. Eu faria referência ainda a pelo menos assim, eu diria, a porta de entrada para mim é esse álbum que eu mostrei para vocês, Todas as Amizades, né? Esse álbum aqui também é um álbum primoroso no Brasil, vamos dizer assim, de um acompanhamento pianista, piano elétrico e voz, que é ele com a Nana Caymmi. É primoroso, dos melhores álbuns do Brasil, piano e voz, dos melhores. Ele utiliza aqui uma técnica chamada notas guia, que é uma forma de você utilizar, principalmente na mão direita, você ir acompanhando só com a terça e sétima. Você só vai fazendo uma base, ele faz assim introduções muito discretas e com uma sonoridade muito bonita de piano, assim, né? Então ele voltou a fazer esse trabalho de acompanhamento depois com o filho dele mais recentemente, trabalho de piano e voz também. Esse trabalho então com Nana Caymmi, voz e suor, é primoroso. Ele é uma unanimidade, um consenso entre arranjadores e pianistas brasileiros. E o que eu acho assim favorito meu do César Camargo Mariano, porque marcou muito a minha geração, é esse aqui, da época do free jazz, né? Que é o Prisma, que é um ao vivo onde ele toca. Então assim, eu gostava muito de Dom Quixote daqui, né? É bem legal, ele aparece então com esses vários teclados, isso aqui impactou muitos tecladistas na época, né? O final dos anos 80, se eu não me engano esse álbum aqui é de 86, e é bem numa época assim onde o jazz ele ainda era muito veiculado na televisão brasileira. Tínhamos propagandas e isso era transmitido na TV, né, a toda a população. Então o nome dele ainda era bastante conhecido. Depois de fato, ele saiu do Brasil, ele explica isso. E para conhecer até um pouco mais, ele lançou esse livro. Esse livro é muito interessante. O César Camargo Mariano também, não estou fazendo merchan algum aqui, mas é um solo. César Camargo Mariano, ele diz que não é uma autobiografia, que são memórias, né? Ele vai contando assim, segundo ele está recordando, não quer lançar uma versão de si próprio, né? Não quer usar isto. E é muito elegante, assim, ele evita entrar em aspectos mais dramáticos ou em confusões, a gente vê isso. É como esse livro, ele lembra muito os arranjos do César Camargo Mariano, assim, ele é um livro muito elegante. Tá? Quem lançou um livro também recentemente foi o Túlio Mourão, que é um livro que eu gostaria muito de ler e que também deve ser muito interessante nesse sentido das memórias, né? Entender como eles estudaram, quais foram as influências deles, eu acho muito interessante. Mas para quem gosta, galera, assim, de tecladistas brasileiros, está escutando esse vídeo, então, assim, esses aqui que eu falei, esses 7, eles são, assim, incontornáveis, assim, se você quer conhecer música brasileira, você tem que tocar esses caras, você tem que conhecer a obra deles, pelo menos esses discos aí que eu sugeri para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.